muita coisa para ser decidida, muita coisa para explicar para você de casa. A gente continua acompanhando esse caso envolvendo a morte do jogador Daniel. Então a gente segue acompanhando em São José dos Pinhais, bem em frente ao fórum, onde atrás do Vilches, ali atrás, ó, está acontecendo neste momento o desfecho que se caminha agora já para as etapas finais. Então é bem provável que nos próximos instantes a gente já tenha autorização para poder entrar. E a gente tá tentando a todo custo entrar. Agora, não era esperado que fosse tão rápido assim esse último dia também, né, Vilches? É que, na verdade, é o seguinte, né? Sempre que os advogados e os promotores de justiça começam a contabilizar esse tempo de réplica e tréplica, é levado em consideração também o tempo que o reloginho para. Aí o pessoal de casa pergunta, o que é isso? É simples, ó. Então foi dado lá no começo da manhã 2h30 para o promotor de justiça falar. E falar com os jurados e apresentar as provas necessárias. Aí o reloginho começa a contar. Só que daí o que acontece? Uma das partes acha que aquele argumento que está sendo apresentado não é verdadeiro, foi uma coisa que o promotor de justiça está querendo enganar os jurados. Aí o advogado chega e fala assim, questão de ordem. Aí a tal da questão de ordem, aí começa aquele bate-boca, aí o juiz interfere, os jurados ficam com os olhos arregalados, aí começa o bate-boca, só que o reloginho normalmente para, dessa vez não. Na primeira confusão que teve, o juiz chegou e falou assim, ó, deixa esse relógio comer, deixa ele andar, não vai ter problema não. Então aconteceu apenas 2 vezes desse reloginho parar, enquanto os advogados e os promotores estavam ali batendo boca. Então isso permitiu que tudo fosse mais agilizado no dia de hoje. Porém, é importante lembrar, né, Furlan? Lá na semana passada, quando nós dávamos a primeira informação sobre o júri aqui do caso Daniel em São José dos Pinhais, nós já falávamos, né, que a direção do fórum já estava programando ali, já tinha feito uma programação de 3 dias de julgamentos, na segunda, na terça e na quarta. Bom, chegamos na quarta, tá tudo dentro do previsto. O que de repente, de fato, foi muito rápido é aquela listagem ali de testemunhas, né? Eram 40 testemunhas que eram para ser ouvidas. Dessas 40 testemunhas, apenas 26 efetivamente vieram. E dessas 26 testemunhas, apenas 16 foram ouvidas ali para os jurados. 10 foram dispensadas pelo juiz, que agiu também para dar aquela agilizada, né? Porque as chamadas testemunhas abonatórias, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui real, né? A defesa do Juninho Brits chamou para ser testemunha dele aqui um vizinho ali do Jardim Cristal. Aí o vizinho do Jardim Cristal sentou, ficou de frente para o juiz, e ali o advogado de defesa do Juninho começou a perguntar para essa testemunha. Como é que é o Juninho? O Juninho é gente boa, o Juninho sempre que eu peço para ele, ele me empresta ali uma colher de açúcar, ele é um cara que me cumprimenta toda vez que ele me vê, de manhã, de tarde, da noite. Aí o juiz já interrompeu o caso e falou, escuta aqui, essa movimentação que a gente está vendo é o público que está saindo já. Então isso quer dizer que os jurados já estão naquela salinha fechada para analisar os quesitos. Então agora, daqui a pouco, é rapidinho essa história, é rapidinho. Mas só para concluir o meu raciocínio aqui, o juiz que queria dar agilidade a esse procedimento chegou e falou o seguinte, testemunha, você estava lá na hora do Jardim Cristal, a hora que começaram a bater no Daniel? Não, não estava. Você estava lá, então, lá na zona rural, quando efetivamente ele foi morto? Também não estava. Então o seu depoimento aqui para o nosso caso não interessa, está dispensado. Então isso fez com que o processo fosse agilizado. E o interrogatório também foi importante, porque ao contrário do nome diz, né, os réus não puderam ser perguntados, questionados pelo assistente de acusação e também pelo promotor de justiça, porque os advogados de defesa não permitiram. Então eles falaram o que quiseram, pelo tempo que eles quiseram, para aquelas perguntas ensaiadas e também respostas ensaiadas. E tudo isso acabou dando essa agilidade aqui no procedimento. Atenção essa movimentação? Então assim, pelo jeito então é isso. Saiu todo o público que estava lá dentro, que estava assistindo a esse julgamento, já saiu para almoçar, para tomar um ar. E nesse momento então, acredito que os jurados vão por uma sala fechada responder aos quesitos. Então é a partir de agora também, Furlan, e você, telespectador do Balanço Geral, que a gente começa a ouvir as partes que participaram desse debate. Então eu vou passar a bola para o Furlan, e também para o Bitar. Daqui a pouco a gente já volta a esmiuçando, entrevistando
todas as pessoas e os personagens envolvidos nessa história. Não sai daí não, seu Furlan. Por favor, ô Vilches, vai atrás de alguém ali agora, por gentileza. Já fiz alguém. Evelyn, vamos dar uma palavrinha vai lá, isso, aqui. vai em cima dela. Você gostou do resultado aqui? Foi o esperado? Fica, tô aqui, fica, deixa eu... Libera o Vilches vai atrás dela, por favor. Vamos tentar pegar a advogada da Evelyn enquanto eu falo com o Bitar aqui agora, porque assim, a notícia ao vivo é prioridade. Aqui não tem purpurina não, a gente vai pra cima. Pode deixar o Bitar aqui comigo, libera o Vilches lá, ver se ele consegue pegar alguém. Enquanto isso, Bitar, o pessoal começa a sair aqui agora, ânimos são um pouco acalorados, algumas pessoas discordando das situações que foram ditas lá dentro. Vai descrevendo pra mim o que você tá vendo aí, por favor. Só para você ter ideia, Furlan, o juiz rejeitou ali alguns pedidos de alteração ali nos quesitos e ele definiu agora esse intervalo aqui, mais ou menos 40 minutos para o horário do almoço, aí eles vão reservar essa salinha para os jurados. Lá dentro o juiz vai se reunir com eles, vai fazer uma leitura ali, depois dessa leitura eles ficam sozinhos lá para tomar essa decisão do que vai acontecer, responder esses quesitos e aí vai ser tomada a decisão. Eles voltam ali então para a sala do júri, com a decisão deles e o juiz faz a sentença de pronúncia. Vimos a Evelyn passando aqui rapidamente aqui para a hora do almoço, não conseguimos falar com ela, não quis falar com ninguém e o Vilches está ali já com a defesa de Edson Brites a posto já para trazer informações para nós aqui no Balanço Geral. Furlan. Muito obrigado, pode dividir a tela aqui, eu sou obrigado. Agora aumenta essa aqui para mim, por gentileza, enche a tela, por favor. Elias Matarassad é o advogado de defesa, Vilches. Isso, acabou de sair aqui e o doutor Elias vai dar uma palavrinha com a gente para fazer uma análise, né, do que foi, aliás, do que foram esses 3 dias. Deixa eu aproveitar e cair meu fone, senão o Furlan vai fazer pergunta lá e eu não vou poder saber dizer aqui. Vamos lá, doutor Elias, o que nós chamamos a atenção, pelo menos no dia de hoje, foi aquele momento mais tenso, em que eu particularmente não tinha visto o senhor falar alto, o senhor gritar, o senhor disse até que ameaçava sair ali do plenário, porque isso chamou um colega do senhor, o promotor de justiça, de antiética. Eu falei, meu Deus, esse não é o doutor Elias que a gente conhece na televisão. O que aconteceu? Qual que é a análise que o senhor faz? Então, é o que eu falo dos excessos, né? Imagine-se, numa discussão entre colegas, né? Promotor, nós somos faces diferentes da mesma moeda. Imagine numa discussão entre nós, se a gente se exalta, né? Imagine um ser humano, um homem médio, vendo a mulher ter sido violada. Então, quer dizer, a explosão de ira é inerente ao ser humano. Mas, doutor, mas aqui no plenário ninguém matou ninguém, né, doutor? Não, tudo bem. Nós temos um freio inibitório, né, vamos chamar de freio de mão. Mas o homem médio, numa situação normal, acaba rompendo com esse freio inibitório. Aliás, é uma das... Mas o senhor acha que assim o senhor não está normalizando a violência, não, doutor? Não, eu creio que nós não estamos e não podemos normalizar a violação de uma mulher no lugar mais íntimo do seu lar, que é o quarto do casal. Mas isso tudo foi posto lá, tem quem pensa ao contrário. Essa é a magia do júri. Se o senhor tiver que arriscar agora um resultado, que resultado que o senhor está esperando depois que o senhor olhou olho no olho ali dos jurados? A esperança é a mais doce companheira da alma, como dizia um grande padre. E Padre Vieira, mas eu digo o seguinte, a minha alma agora está tomada de uma esperança porque trabalhamos 3 dias aqui em busca de um resultado favorável. Absolvição ou uma pena pequena? Eu acredito aqui, agora falando como técnico, né, da área, né, como advogado, não como defensor apenas. A probabilidade é de 2 uma, ou se condena a uma pena alta, 2, pela lógica processual. Deixa eu interromper o senhor, até porque pena alta, o que é pena alta? Eu vou interrompendo o senhor para a gente compreender melhor. O que é pena alta? Pena alta é a pena do homicídio qualificado. Então nós temos ali alguns quesitos que, se forem respondidos como a gente pretende, nem dará uma pena alta e nem uma absolvição. Ficará numa pena intermediária. Mas lógico que o quesito da absolvição é o ideal da defesa, sempre será. Então o senhor está contando com aquele cálculo assim, levando em consideração que o Juninho Riqueza já está quase 6 anos preso,
e ele, como a legislação permite, 1/3 de pena já cumprida dá direito à liberdade, o senhor está contando com 6, 12, 18 anos, isso seria um cálculo importante? Nem sempre é bem assim, porque, por exemplo, se entrar no qualificado, daí como tem aquela questão do hediondo, a contagem não é bem essa, é uma contagem um pouco mais rigorosa. Mas, enfim, a expectativa do júri, tivemos discussões? Tivemos. Tivemos interrupções? Sim. Tem elementos até para anular o júri? Tem, lá nos tribunais, lá para frente. Mas hoje aqui nós esperamos uma decisão justa. Eu vou aproveitar e pedir para a filha do senhor, a Thaís, que fez mais a defesa ali da Cristiana. Então, doutora, por favor, aproveitar a presença da senhora aqui para que eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação sobre a percepção da senhora com relação à sua apresentação de defesa da Cristiana Brits. A doutora aqui, ela trabalhou especificamente para essa defesa. Que avaliação a senhora faz? Olha, eu faço uma avaliação de que nós fizemos o possível para demonstrar tudo que tem nos autos favorável à nossa cliente. Nós demonstramos algumas falhas ali de algumas testemunhas, inclusive testemunhas do Ministério Público. Nós trouxemos os argumentos que são muito importantes para demonstrar como foi a conduta do Edson e estamos confiantes agora na decisão dos jurados. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora baseada nos argumentos apresentados aos jurados pelo Ministério Público. E a defesa foi o seguinte: o empoderamento da mulher. O Ministério Público exibiu as imagens que a gente também já exibiu aqui no Balanço Geral, que mostram a Cristiana Brits lá na festa, na Shed, lá no camarote, onde ela se aproxima assim de um homem e uma mulher conversando e dá um selinho no homem. Esse homem nós levamos ao ar também o depoimento dele na justiça. É o Lucas Munner e ele fala selinho, então eu estou reproduzindo o que está no processo. E ali, na versão do Ministério Público, mostra um empoderamento da mulher e também uma liberdade da mulher para escolher também o que ela bem entender. E ele fez a seguinte colocação: imaginem vocês, jurados, se nessa posição do selinho, quem estivesse dando o selinho fosse o Daniel, um homem, e não a Cristiana Brits. Ninguém estaria falando aqui no que foi realmente, que na avaliação dele foi ali um abuso cometido pela Cristiana. Esse foi o momento em que os jurados ali prestaram mais atenção no Ministério Público. Gostaria que a senhora falasse sobre isso. Perfeito. A não ser que eu tenha perdido alguma coisa, o Ministério Público não abordou exatamente da forma como o senhor está falando. Inclusive, não trouxe essa pessoa, não explorou de forma nenhuma dessa forma. O que nós rechaçamos e demonstramos aos jurados que foi algo extremamente estranho foi passar um vídeo em slow motion que mostra uma posição completamente diferente da realidade, que foi esclarecida pela Pauline, que é a testemunha que estava lá do lado da Cristiana. Não foi pessoas que ela encontrou e virou beijar um homem que estava atrás, não foi assim. Ela veio aqui e ela explicou quem é aquele rapaz, que ela estava com ele na festa, então, inclusive na época, ele já também tinha se manifestado a respeito. E aqui nós mantivemos isso e demonstramos, não fui nem enfática com a Cristiana esse assunto, porque é desnecessário. Quem falou foi a Pauline, que veio aqui e disse, inclusive, em um tom assim, que era um absurdo a forma como estava sendo levantado. Então a Cristiana poderia ter agido de outra forma, poderia, mas não foi o que aconteceu. Foi muito bem explicado que ela estava elogiando a Pauline para o rapaz, inclusive isso foi dito pela Pauline, e me parece aqui que é um assunto superado, não há nenhuma dúvida dos jurados com relação a isso. Se eles tivessem se interessado tanto por isso, eles teriam perguntado agora no final, mas não foi o que aconteceu. Então nós encaramos isso como algo positivo. Vamos aguardar como vai ser a decisão deles. Nos quesitos específicos por caso da Cristiana, que perguntas a senhora elaborou ali para os jurados? Não tem alguma questão específica, porque a tese da Cristiana é negativa de autoria. Então nós demonstramos que ela, em momento algum, incentivou ou orientou qualquer tipo de agressão contra o Daniel. Inclusive, quem fala isso são as testemunhas do Ministério Público. Falaram aqui, perante todos, que não foi o que aconteceu. Então isso já retira a Cristiana da cena como ela uma pessoa que teria orientado ou incentivado qualquer agressão. Então ela não tem participação nesse homicídio. Isso ficou muito claro. Uma última pergunta: tem umas expectativas da senhora e dos senhores quanto à leitura de quesito e quando voltam e quando mais ou menos a gente vai saber o resultado do julgamento? Olha, são muitos quesitos e o doutor Tiago é muito paciente em explicar como deve ser, claro, aos jurados. Creio que agora teremos meia hora para almoço e depois retornaremos. Porém, ainda dependemos da análise dos jurados em estarem aptamente preparados a julgar.
Então, não tem uma estimativa de prazo, não dá para fazer isso, né? Infelizmente, não. Doutora, obrigado, Luiz, doutor Elias, aqui é o escritório doutor Elias Matarassade, que representou o Juninho Riqueza e toda a família Brito. Ô, Furlan, eu queria passar a bola para você só informando o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos ouvir também o promotor de justiça João Salles, ou também um assistente de acusação, para que a gente possa também dar o outro lado dessa história. Mas eu passo a bola aí para você, porque eu sei também que o William Bittar está com um entrevistado importante aí. Tem sim. Inclusive, eu acabei de receber aqui, ó. Eu tenho a foto ali dos quesitos que serão lidos daqui a pouco. Eu já vou compartilhar isso com você. Mas primeiro, deixa eu dar prioridade aqui pro Bittar também, que tem... Tá com quem aí, Bittar? Quem que é? O advogado representando quem aí? É o Fawkes? Doutor Fawkes. Furlan, tô aqui com o Dr. Rodrigo Fawkes, ele que representa o Davi Voleiro e o Igor King. Dr. Fawkes, inclusive, foi o que levantou a voz ali algumas vezes, pedindo algumas licenças ali. O que de fato aconteceu lá dentro, doutor? O que não estava a seu contento ali nesse julgamento? Não é que estava contento ou não, né? Que a promotoria, ao ver que tinha praticamente perdido toda a situação, toda a narrativa, começou a interromper a sustentação. Então esse que foi o problema, né? Daí interromperam do outro lado também, né? Mas é diferente quando você interrompe por uma questão técnica, algo de direito, e quando você interrompe simplesmente para atrapalhar, né? E a promotoria ficou muito claro que não interrompeu por uma questão técnica. Eles queriam atrapalhar a defesa porque perceberam que os jurados estavam todos a favor da defesa. Isso ficou bastante saliente. Então, foi essa a situação. Doutor, nós temos ali os jurados, os quesitos, já que foram repassados para eles. O doutor também tinha pedido alteração de quesitos. Por que esse pedido de alteração? O que era para ser incluído, ou retirado, ou alterado? Não, vejam, os quesitos são as perguntas que são feitas para os jurados ao final. Essas perguntas, elas são elaboradas pelo juiz, mas elas têm umas diretrizes bem delimitadas pela nossa legislação para que todas as teses, elas possam ser abordadas. O que aconteceu foi que uma das nossas teses, ela não está sendo abordada. Então, qual é essa tese? Que é a tese que a gente chama de cooperação dolosamente distinta, que é quando os partícipes, quando os coautores não têm, na verdade, os partícipes não têm a mesma intenção, não têm o mesmo elemento de intenção, o mesmo elemento volitivo do que o réu principal. Então, nesta situação, deveria ser questionado aos jurados se o acusado queria participar de crime menos grave, e não está sendo feito dessa forma. Então, certamente, caso haja uma condenação deles, o júri vai ser anulado por conta disso. Certeza que o júri pode ser anulado por não ter essa pergunta ali para eles. As chances são muito altas porque se trata de uma pergunta obrigatória. Você não pode deixar de fazer. Está no nosso Código de Processo Penal. Você tem que perguntar todas as teses defensivas que foram abordadas. Nós falamos isso para o juiz, nós levantamos isso, chegamos à situação, inclusive falei também para o Ministério Público. Falei, olha, esse quesito aqui está faltando. Ou seja, nós já estamos adiantando desde já. Depois falam, porque o advogado atrasa e quer anular. Não, nós indicamos no momento que aconteceu. Façam isso, caso contrário, o júri pode ser anulado. E certamente será por causa dessa ausência. Claro, se eles forem absolvidos, não tem prejuízo, o que também esperamos que aconteça. Mas se não, se houver condenação, a possibilidade de ser anulado é muito alta. Dr. Rodrigo Fawkes aqui conversando com a gente, ele que atende o Davi Voleiro e o Igor King. E o Vilch já está do outro lado lá também trazendo mais informação. A gente vai direto com ele, né, Furlan? Ou eu passo para você, ou vai direto com você aí, Vilch. Não, vem comigo que aqui tá gostoso participar, porque aqui dentro da sala do Júlio já tem um ar-condicionado, agora tá gostoso, lá fora tava um calor danado, Furlan. Parece que tem um sol para cada um aqui em São José dos Pinhais, tô suando, mas a informação é aqui dentro. Lembra que você fez uma pergunta para mim? Será que nós vamos conseguir fazer essa transmissão e mostrar para o público realmente como é que foi o resultado, como é que vai ser a manifestação dos réus quando o juiz fazer a leitura de sentença? Então, aqui no cenário, a gente vai conseguir explicar melhor, porque daí eu fiz aquele pedido, eles liberaram a nossa entrada então. Então aqui o Johnny vai mostrar, fica aí Johnny, o Johnny vai mostrar aquela cadeira do meio, bem embaixo do crucifixo, é ali onde fica o juiz. Então,
Depois que os jurados voltarem da sala fechada com a leitura dos quesitos, o que pode levar a partir de agora umas 2 horas, o juiz vai ficar naquela cadeira dele lá, vai ficar em pé e vai chamar os 7 réus. Então veja só, isso é importante também. Os réus, eles ficam, vamos chegar mais um pouquinho aqui até o limite onde a gente pode chegar. Todas essas mesas aqui foram colocadas para que os advogados de defesa pudessem fazer o trabalho deles. E o Johnny vai mostrar lá aquelas cadeirinhas no fundo. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeirinhas lá no fundo. Aquelas cadeiras ali onde o Johnny está mostrando, ali ficava a família Brits. O Edson, a Alana e também a Cristiana. Um detalhe, viu, ô Furlan? A Cristiana, na manhã de hoje, e olha que eu estava pertinho aqui, eu não consegui ver a Cristiana, porque ela ficava na última das cadeiras ali, do lado, praticamente atrás dessa parede, e todo mundo que estava nessas cadeiras aqui não conseguia ver a Cristiana. Então hoje, eu particularmente, e os meus colegas que estavam aqui dentro, nós não conseguimos ver a Cristiana. A Alana, sim, deu para ver de desgueio. E o Edson Brits, esse assim é impressionante a reação do Edson Brits. Ele ficou aproximadamente ali uns 40 minutos dentro aqui da sala do júri acompanhando os debates. Porém, quando o Ministério Público mostrou aquela cena que nós já falamos bastante dela, do selinho da Cristiana Brits, dentro da Boate Shed, no Lucas Milner, o que o Juninho fez? A reação dele foi levantar e ir para outro lugar, porque aqui tem uma sala, tem um café e ele pode ficar ali fora. Depois disso, ele não voltou mais. Então, dos réus, dos 7 réus, aí apenas o Igor King acompanhou aqui nessa cadeira, do lado aqui dos advogados dele, e o Eduardo, que é cunhado, é primo da Cristiana Brits e cumpre pena de prisão lá em Foz do Iguaçu. Esses dois foram os únicos que acompanharam todos esses trabalhos, essas manifestações de acusação e defesa aqui no Tribunal do Júri. E aí, para responder a sua pergunta, o juiz ficará lá, todos esses jurados serão trazidos aqui para essa parte do plenário, porque desse ponto aqui, né, Johnny? Desse ponto aqui a gente não pode atravessar, ninguém pode atravessar. Apenas promotor de justiça, advogado assistente de acusação e advogado de defesa. Aí os réus serão colocados aqui e de frente para o juiz. E nós ficaremos onde? Johnny vai me mostrar aqui, ó. Nós ficaremos aqui, ó, nesse ponto aqui. Então aqui nós vamos ficar de frente para o juiz e os réus ficarão de costas para a gente. Então é nesse momento aqui que a gente vai tentar acompanhar exatamente esse trabalho, a leitura de sentença de todo esse processo. Quer dizer, se tudo der certo, a gente vai conseguir mostrar essa leitura de sentença e a reação dos jurados. Deixa eu aproveitar e pegar o Dr. Fawkes. Dr. Fawkes, essa questão de imagem é importante. Até o momento, esse é um debate que diz mais respeito a nós e menos aos senhores enquanto advogado. Não houve nesse julgamento a permissão para que o Johnny, os repórteres cinematográficos entrassem para fazer imagens, com o receio de que a gente fosse captar as imagens dos réus. Dois clientes do senhor, por exemplo. E agora vem aquela leitura de sentença, que é a reação à manifestação dos réus, que a gente gostaria de estar aqui dentro. Por que não? Porque já que é um júri público, por que não a presença da televisão aqui dentro? Eu concordo, Ricardo. Eu acho que tem que ter a presença, sem nenhum problema. Acho que é um julgamento público, então a imprensa deve estar aqui dentro, assim como é aberto para todo o público, aqueles que não podem vir, talvez seja importante. Por mim, o julgamento teria que ser transmitido na sua integralidade, até por uma questão de cidadania, para as pessoas saberem como que é o julgamento, como que ocorre um julgamento, porque hoje todo mundo acha que o júri é igual ao júri americano. E no Brasil tem suas diferenças. Então, eu acho que é perfeito a tua colocação. Vou fazer o pedido, inclusive, para que seja liberado. Porque até então a informação que nos foi dada é que o impedimento para entrar aqui era justamente para proteger a imagem dos réus, né? Já a informação que eu tive seria para proteger a imagem dos jurados, que dá para vocês não pegarem sem nenhum problema, e a família do Daniel com as imagens feias. Pelo que eu tinha entendido, seria isso.
não pela imagem dos acusados. Mas eu acho que é público, inclusive, a questão dos jurados. Eu não vejo problema, até porque a lista é pública, então... a mim, né? Claro, não compete a mim decidir. Mas o senhor vai nos ajudar a fazer esse pedido pro doutor Tiago? Eu faço, sem nenhum problema. Nem que a gente chegue num negócio que vocês coloquem aqui um ângulo que não peguem quem não quer ser pego, ou quem também não quer também pode se esconder ali em algum lugar, né? Ok. Ô, doutor, gostei. E vou cobrar o senhor, hein? Estamos ao vivo aqui, viu? Tá bom. Então, tá bom, valeu, doutor. Então é o seguinte, então vamos ficar no aguardo. Assim, o doutor Tiago também, ao longo do processo, é bom fazer esse registro. Particularmente, eu fiz algumas críticas justamente por causa disso, mas todas as dúvidas que eu tinha com relação ao procedimento aqui do júri, ele sempre foi muito solícito e deu as informações. Inclusive, essa entrada aqui, e nós estamos sozinhos, com a exclusividade aqui dentro do Tribunal do Júri, nessa sala, isso aqui foi permitido graças também a um pedido, e o doutor Tiago falou, não, RIC TV pode entrar, não tem problema nenhum. Então assim, vamos aguardar e vamos ver, porque a nossa intenção é esta, é mostrar a reação dos réus, depois de 5 anos e 4 meses, do resultado desse julgamento. Quem sabe, né? Quer dizer, hoje vai acontecer, e durante a programação a gente vai mostrar isso ao vivo. Beleza, Furlan? Espetacular, dando um show de cobertura jornalística, esse nosso grande time, representado aqui hoje pelo William Bittar e também com o Vilches, que está na tela aqui, você está vendo aqui agora, conversando